Dê-me um herdeiro e eu te dou minha fortuna, disse o milionário, sem se dar conta de que estava oferecendo algo muito mais valioso do que dinheiro. Na noite de núpcias, ele descobriu que havia encontrado algo que nenhuma riqueza poderia comprar. Um amor que o mudaria para sempre. O sol de setembro se punha no horizonte de Taubaté, pintando o céu em tons de ouro-mel. Ana Beatriz Santos ajeitou o velho casaco e olhou para o relógio. Já eram 7 da noite e ainda tinha 2 horas de ônibus pela frente até em casa. Ela acabara de dar a última aula em uma escola de música particular, onde ensinava crianças a tocar piano por um salário modesto. Cada real agora valia ouro. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem da enfermeira do asilo. Sua avó teve um dia difícil. Ligue o mais rápido possível. O coração de Ana Beatriz acelerou. Vovó Rosa era a única família que lhe restava, e seu estado de saúde piorava a cada dia. As contas do tratamento cresciam como uma avalanche, e o que ela ganhava com as aulas de música mal dava para as necessidades básicas. Às vezes, ela se perguntava se seu talento musical tinha algum valor em um mundo onde só importava o dinheiro. Ela embarcou no ônibus e encostou a cabeça no vidro frio. Pela janela, passavam as paisagens familiares. Campos, casinhas simples, a vida que seguia seu ritmo. Tudo parecia tão tranquilo, enquanto no seu mundo reinava o caos. Ela fechou os olhos e deixou que a melodia que rodava em sua cabeça, desde a manhã, preenchesse os pensamentos. Era sua fuga. A música sempre lhe dava forças, mesmo nos momentos mais sombrios. Naquela mesma noite, a algumas dezenas de quilômetros dali, no luxuoso escritório de um arranha-céu em São Paulo, Ricardo Almeida estudava relatórios financeiros com um copo de uísque single malt na mão. Seu império hoteleiro já abrangia 20 estabelecimentos no sudeste brasileiro e cada um rendia fortunas. Os números na tela do computador eram impressionantes, mas não lhe traziam mais a satisfação de outrora. 3 meses antes, ele recebera um diagnóstico que mudara tudo. O médico fora implacável em sua franqueza. Sem o tratamento adequado e mudanças radicais no estilo de vida, sua saúde pioraria drasticamente nos próximos anos. Ricardo tinha 42 anos e nenhum herdeiro para dar continuidade ao seu legado. Ele olhou para a foto de seu pai na mesa, a única lembrança de uma infância passada em um orfanato nos arredores de São Paulo. Seu João Almeida desaparecera de sua vida quando ele tinha 8 anos, deixando apenas promessas que nunca cumpriu. Desde então, Ricardo jurara a si mesmo que nunca dependeria de ninguém emocionalmente. Controle, poder, precisão. Essas eram suas mantras. Mas agora o controle lhe escapava das mãos. Ele precisava de um herdeiro, alguém que continuasse sua obra. Considerara várias opções: adoção, busca por uma parceira adequada em seus círculos sociais. No entanto, cada uma delas envolvia complicações emocionais que ele queria evitar. Sua assistente, Marta, bateu à porta. Senhor Almeida, amanhã tem um evento beneficente no Rio de Janeiro. O senhor ainda pretende participar? Ricardo assentiu. Esses eventos faziam parte de suas relações públicas, embora, na verdade, ele raramente sentisse satisfação genuína em ajudar os outros. Era mais uma ferramenta para construir imagem. Lembre-me, qual é o objetivo da arrecadação? A Fundação apoia crianças e idosos em situação financeira difícil. Vai ter leilão, jantar e apresentações de artistas locais. Ricardo fechou o laptop. Talvez essa festa fosse a oportunidade de conhecer alguém que o ajudasse a resolver seu dilema. Alguém que entendesse que não se tratava de sentimentos, mas de negócios. Enquanto isso, Ana Beatriz chegou em casa e ligou imediatamente para o asilo. A voz da enfermeira era suave, mas cheia de preocupação. Sua avó pergunta por você o tempo todo. Você poderia vir mais cedo amanhã? Claro,
respondeu Ana Beatriz, embora soubesse que isso significava abrir mão de aulas extras e perder parte da renda. Depois de desligar, ela se sentou ao velho piano que herdara da mãe. Seus dedos encontraram as teclas sozinhos e uma melodia melancólica encheu o quarto. A música era o único resquício de sua vida antiga, quando ainda acreditava que o talento bastava para sobreviver. Se ao menos ela soubesse que em 24 horas sua vida mudaria para sempre. O Hotel Copacabana Palace brilhava sob o fulgor de centenas de velas e lustres de cristal. O salão de baile se encheu com a elite carioca. Empresários, artistas, políticos, todos vestidos com as roupas mais caras, segurando taças de champanhe que custavam R$ 1.000 a garrafa. Ricardo Almeida parou no bar, observando a multidão com o distanciamento que cultivara ao longo dos anos. Seu smoking azul marinho era impecavelmente cortado e o relógio de platina brilhava discretamente em seu pulso. "Ricardo, que bom te ver!" Ouviu atrás de si uma voz conhecida. Ele se virou e viu Carlos Mendes, antigo sócio nos negócios. "Carlos, prazer em vê-lo. Ouvi falar dos seus novos investimentos em Belo Horizonte. Dizem que o hotel vai ter 200 quartos?" Ricardo assentiu, mas sua atenção foi atraída pelos sons de um piano vindos do palco. Alguém começara a tocar Chopin, o noturno em mi bemol menor. A melodia era executada com tanta ternura e precisão que até o burburinho das conversas no salão diminuiu. Ao piano, sentava-se uma jovem mulher em um vestido preto simples que parecia emprestado. Seus cabelos claros estavam modestamente presos e em seu rosto estampava-se uma expressão de total concentração. Ela não tocava para o público. Tocava como se estivesse sozinha em seu mundo, como se a música fosse a única coisa que importava. Ricardo sentiu uma estranha pontada no peito. Fazia anos que não ouvia música clássica e certamente não se emocionava com ela. Mas aquela mulher tocava como se cada nota tivesse sua própria alma. "Quem é ela?" perguntou a Carlos, sem desviar os olhos da pianista. "Não faço ideia. Provavelmente alguma artista local. Os organizadores sempre convidam alguém da região para dar um toque regional." Quando a peça terminou, o salão explodiu em aplausos. A pianista se levantou e fez uma reverência modesta, claramente envergonhada com a atenção. Ricardo notou que suas mãos tremiam levemente. Não era uma mulher acostumada a se apresentar para um público assim. O apresentador do evento se aproximou do microfone. "Obrigado à senhorita Ana Beatriz Santos por essa apresentação maravilhosa. Lembro que a arrecadação de hoje visa apoiar o asilo em Taubaté e a fundação que ajuda famílias em dificuldade financeira. Ana Beatriz." Ricardo gravou o nome. Quando a cerimônia acabou e os convidados passaram para a parte social, Ricardo não conseguia se concentrar nas conversas. Continuava procurando a pianista. Enfim, a encontrou na varanda do hotel, onde ela estava sozinha, olhando para a panorâmica do Rio de Janeiro. A lua cheia iluminava seu rosto e em seus olhos brilhavam lágrimas que ela tentava conter. "Apresentação linda", disse ele, aproximando-se. Ana Beatriz se virou bruscamente, visivelmente assustada. Ao ver o homem elegantemente vestido, suas bochechas coraram. "Obrigada", respondeu baixinho. "Não esperava que alguém me ouvisse. Quer dizer, claro que o senhor ouviu, mas... Você tocou como se a vida dependesse dessa música." Ana Beatriz o olhou surpresa. Não era o tipo de elogio superficial a que estava acostumada após apresentações. "Porque talvez dependa mesmo", disse ela mais baixo do que pretendia. Ricardo se aproximou. À luz da lua, ele viu o cansaço em seu rosto, mas também a força que emanava de seus olhos. "Ricardo Almeida", apresentou-se, estendendo a mão. "Ana Beatriz Santos", respondeu ela, apertando sua mão.
Estava fria e delicada, mas o aperto era firme. O que você faz aqui? Além de tocar, claro. Ana Beatriz hesitou. Deveria contar seus problemas a um estranho? Mas em seus olhos ela viu algo que a fez confiar. Eu ensino crianças a tocar piano. E hoje toquei porque os organizadores prometeram que parte do dinheiro arrecadado iria para o asilo onde está minha avó. O asilo em Taubaté? Sim, vovó Rosa está lá há 3 meses. É o único lugar que eu posso pagar para o tratamento dela, mas mesmo assim, sua voz falhou. Ricardo a observava com interesse crescente. Aquela mulher não era como as outras que ele encontrava em eventos assim. Não flertava, não tentava impressionar, não perguntava sobre seus negócios. Ela era autêntica de um jeito que o surpreendia. Quanto você ganha com as aulas de música? Perguntou diretamente. Ana Beatriz o olhou ofendida. Desculpe, mas essa é uma pergunta bem pessoal. Me perdoe. Eu tenho essa mania de ser direto. No meu mundo, tudo se resume a números. E qual é esse mundo? Negócios, hotéis, coisas que provavelmente não te interessam. Ana Beatriz assentiu. Ela já sabia. Era um desses ricos que aparecem em eventos beneficentes para melhorar a imagem. Mas por que ele ainda conversava com ela? Talvez você tenha razão, disse ela. Mas todo mundo tem seus problemas, independentemente do saldo na conta. Verdade. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Você toparia conversar comigo? Em um lugar mais tranquilo? Tenho uma proposta que pode te interessar. Uma proposta? Ana Beatriz sentiu um arrepio de inquietação. Ela conhecia histórias de mulheres que encontravam homens ricos em festas assim. Nada do que você está pensando, disse Ricardo, como se lesse sua mente. É uma questão puramente de negócios, mas poderia resolver seus problemas financeiros, de uma vez por todas. Ana Beatriz o olhou por um longo tempo, pesando as palavras. Em seus olhos não havia desejo nem falsidade. Havia apenas um cálculo, frio, mas também algo mais, desespero, que ele tentava esconder. Do que você está falando? Do casamento. Ana Beatriz sentiu como se o chão sumisse debaixo de seus pés. A palavra casamento pairou entre eles como uma bomba relógio. Ela olhou para Ricardo, procurando em seus olhos algum sinal de brincadeira, mas seu rosto permaneceu sério. O senhor acabou de me pedir em casamento, sussurrou ela. Não, fiz uma proposta de negócios. Ricardo se encostou na grade da varanda, ainda olhando para ela com calma. Sou um homem prático, senhorita Santos. Não acredito em contos românticos, mas acredito em acordos mutuamente benéficos. Não entendo. Ana Beatriz deu um passo para trás, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Eu preciso de uma esposa. Preciso de um herdeiro. Você precisa de dinheiro. É uma equação simples. Isso é absurdo. Ana Beatriz sentiu o sangue subir à cabeça. O senhor nem me conhece. Eu sei o suficiente. Você é educada, sensível, vem de uma família decente. Tem talento, mas está em uma situação financeira desesperadora. E o mais importante, ele pausou. Você é uma mulher que não busca um romance com um homem rico. Isso te torna a candidata ideal. Ana Beatriz o olhou com incredulidade. Aquele homem tratava o casamento como uma transação na bolsa? Quais são as condições? Perguntou ela, incapaz de se conter. Casamento por 2 anos. Nesse período, você engravida e tem meu filho. Em troca, recebe uma quantia que permite pagar o melhor tratamento para sua avó, comprar uma casa e viver confortavelmente pelo resto da vida. Depois de 2 anos, divórcio e pensão suficiente para criar a criança. E quanto a outras obrigações conjugais? Ricardo a olhou atentamente. Vamos morar juntos, mas cada um terá seu espaço. Intimidade só quando necessário para conceber o filho, sem complicações emocionais. Ana Beatriz sentiu náuseas. Parecia o roteiro de um pesadelo. Isso é doentio, disse ela baixinho. É prático.
Sua situação não vai melhorar sozinha. Em poucos meses, você terá que transferir sua avó para um asilo público ou ficar com dívidas pelo resto da vida. Eu ofereço uma saída. Ana Beatriz virou as costas para ele, olhando para a panorâmica da cidade. O rio se estendia à sua frente como um mapa de possibilidades, mas ela se sentia prisioneira de sua própria situação. Por que o senhor faz isso? Lobo perguntou. Por que não encontra uma esposa do jeito normal? Por que não procuro uma esposa? Procuro uma mãe para meu filho. A diferença é fundamental. E o amor? Amor é um luxo para o qual não tenho tempo. Na voz de Ricardo havia uma nota de amargura. Tenho problemas de saúde que podem encurtar minha vida. Quero garantir o futuro do meu império. Ana Beatriz se virou para ele. Que problemas de saúde? Isso não importa. O que importa é que meus dias estão contados e eu não posso deixar tudo o que construí se perder. Pela primeira vez, Ana Beatriz viu em seus olhos algo além do cálculo frio. Havia medo, escondido sob a máscara de controle. Quanto dinheiro? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma. 5 milhões de reais. Logo após o casamento, Ana Beatriz sentiu tontura. Era uma soma que ela nem ousava sonhar. Com isso, poderia garantir o melhor cuidado para a vovó Rosa, comprar uma casa, talvez até abrir sua própria escola de música. Preciso pensar, disse ela por fim. Claro, mas você não tem muito tempo, não é? Quanto tempo ainda consegue pagar o asilo? Era um golpe baixo. Ricardo sabia perfeitamente que a encurralava. 2 meses. Talvez 3, se eu arrumar aulas extras. E depois? Ana Beatriz não respondeu. Ambos sabiam a resposta. Ricardo tirou do bolso interno do paletó um cartão de visitas elegante. Meu número. Me ligue dentro de uma semana. Se decidir, meu advogado prepara o contrato. Contrato, repetiu Ana Beatriz com amargura. Como na compra de um carro. Exato, mas esse carro não dá para devolver à loja. Ana Beatriz pegou o cartão com a mão trêmula. O papel era grosso, com letras douradas em relevo. Ricardo Almeida, CEO, Almeida Hotels Group. E se o senhor mudar de ideia? E se depois de 1 ano achar que foi um erro? Não vou mudar. Nunca tomo decisões de que me arrependo depois. E se eu mudar? O contrato será vinculativo, mas duvido que mude. Pessoas em desespero raramente rejeitam a única tábua de salvação. Suas palavras eram brutais, mas verdadeiras. Ana Beatriz guardou o cartão na bolsa. O senhor é cruel. Sou honesto. Isso é raro no meu mundo. Ana Beatriz assentiu e seguiu para a saída da varanda. Na porta, virou-se uma última vez. E se descobrir que o senhor é capaz de amar? O que acontece então? Ricardo a olhou por um longo tempo antes de responder. Isso não vai acontecer. Aprendi a não amar há muito tempo. Quando Ana Beatriz desapareceu pela porta, Ricardo ficou sozinho na varanda. A lua cheia iluminava seu rosto, mas em seus olhos não havia calor. Apenas a determinação fria de um homem que decidira controlar cada aspecto de sua vida, até mesmo o amor. E talvez especialmente o amor. Nos 3 dias seguintes, Ana Beatriz carregava o cartão de Ricardo para todo lado. Ficava em sua carteira como um bilhete de loteria defeituoso. Prometia tudo, mas poderia ser uma maldição. Toda manhã, ao acordar em seu quartinho alugado de uma senhora idosa em Taubaté, a primeira coisa em que pensava era na proposta dele. 5 milhões de reais. Uma soma que poderia mudar não só sua vida, mas a de vovó Rosa. Na quarta-feira, ela foi ao asilo mais cedo que o habitual. Vovó Rosa estava na poltrona junto à janela, olhando para a paisagem de outono. Seus cabelos grisalhos, outrora fartos, agora eram ralos, e as mãos tremiam levemente no colo. Mas os olhos ainda eram claros e perspicazes. Ana, você parece que não dormiu, disse ela, quando Ana Beatriz beijou sua bochecha. Tenho pensado muito ultimamente, vovó. Em quê? Ana Beatriz sentou-se na cadeira ao lado. Como poderia contar à pessoa mais gentil do mundo sobre uma proposta que parecia roteiro de filme ruim? Eu conheci alguém,
Um homem. Os olhos de vovó Rosa se iluminaram. Que maravilha! Já estava na hora de você pensar em si mesma. Como ele se chama? Ricardo. É. Incomplicado, vovó. Todas as melhores histórias de amor são complicadas. Isso não é uma história de amor. Ana Beatriz pegou as mãos da avó nas suas. Ele me fez uma proposta, mas não do tipo que você pensa. Rosa observou a neta atentamente. Após 60 anos de vida, aprendera a ler as pessoas como um livro aberto. Me conte tudo. Ana Beatriz hesitou por um momento e depois despejou tudo. Contou sobre o encontro na gala, a conversa na varanda, o contrato de casamento e os 5 milhões de reais. Rosa ouviu em silêncio, seu rosto não revelava emoções. E o que você respondeu a ele? Ana perguntou por fim. Que preciso pensar. Vovó, eu não sei o que fazer. Parece horrível, mas você poderia me dar um cuidado melhor. Não só isso. Poderia comprar uma casa, abrir uma escola de música, viver dignamente. Mas a que custo? Rosa ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para o jardim do asilo. Me diga, o que você sente quando pensa nesse homem? Medo, mas também curiosidade. Ele é diferente de todos que conheci. Frio, mas há algo em seus olhos que me inquieta. Como se escondesse uma dor profunda. E você poderia amá-lo? Ana Beatriz pensou na pergunta. Ricardo era bonito, inteligente, tinha um magnetismo de poder. Mas isso bastava? Não sei, talvez, mas ele não quer ser amado. Disse diretamente que aprendeu a não amar. As pessoas dizem muitas coisas que não pensam, especialmente quando têm medo da dor. Naquela noite, Ana Beatriz sentou-se ao velho piano em seu quarto, tocando a mesma melodia em loop. Era uma composição que escrevera logo após a morte dos pais. Triste, mas com uma nota de esperança no final. Os dedos encontravam as teclas sozinhos e seus pensamentos giravam em torno do dilema. O telefone tocou às 10 da noite. Número desconhecido. Alô? Senhorita Ana Beatriz? Ricardo Almeida. O coração dela saltou à garganta. Falo. Desculpe ligar tão tarde. Queria saber se você já decidiu. Ainda não. O senhor disse que eu tinha uma semana. Verdade. Mas recebi hoje informações que podem influenciar sua escolha. Meu médico recomendou acelerar os planos. O tempo não é meu aliado. Ana Beatriz sentou-se na cama. Em sua voz, ela ouvia a tensão que ele tentava esconder. O senhor está doente? Tenho problemas no coração. Estresse e o estilo de vida que levei por anos estão cobrando o preço. Posso viver mais 20 anos se me tratar direito. Ou 5, se não mudar nada. E é por isso que o herdeiro é tão importante para o Senhor. Sim, não quero que tudo o que construí se perca. Quero deixar algo mais que só dinheiro. Pela primeira vez, ela ouviu emoção verdadeira em sua voz. Não era mais cálculo frio, mas medo da morte e do esquecimento. O senhor pode garantir que me tratará com respeito? Que eu não serei só uma ferramenta para o senhor? Você será tratada como uma rainha. Isso eu prometo. E a criança? Como o senhor a tratará? Ricardo hesitou. A pergunta claramente não cabia em seu plano meticuloso. Ela terá tudo de que precisa. Melhores escolas, melhores professores, todo luxo. Isso não é o mesmo que amor. Amor é abstração. Segurança e educação são coisas concretas. Ana Beatriz sentiu tristeza. Aquele homem realmente acreditava que podia construir uma família como construía hotéis, de acordo com um plano, sem emoções, com ênfase na eficiência. Preciso pensar mais. Entendo. Mas lembre-se, é a única chance de resolver seus problemas. E a minha única chance de ser pai. Depois de desligar, Ana Beatriz ficou longo tempo no escuro. Pela janela caía chuva e as gotas tamborilavam no vidro como lágrimas do céu. Pensou na avó, que aos poucos se apagava no asilo. Em si mesma, desperdiçando o talento ensinando por migalhas. Em Ricardo, que lhe oferecia tudo de que precisava em troca do que ela não tinha certeza se podia dar. Na manhã seguinte, quando o sol rompia as nuvens, ela tomou a decisão. Discou o número do cartão com dedos trêmulos. Ricardo Almeida. Sou eu, Ana Beatriz. Eu aceito.
3 semanas depois, Ana Beatriz estava diante do espelho em uma boutique de noivas exclusiva em São Paulo, olhando para o reflexo de uma mulher que não reconhecia. O vestido era simples, elegante, mas custava mais que seu salário anual. Os cabelos estavam presos em um coque elaborado e a maquiagem era tão perfeita que ela se sentia como uma boneca de vitrine. "A senhora está linda", disse a estilista, ajustando as últimas dobras do vestido. Ana Beatriz assentiu, mas não se sentia linda. Sentia-se como uma atriz interpretando um papel que não aprendera. Em 2 horas, seria esposa de um homem que mal conhecia, em um casamento que era uma transação comercial. O celular vibrou. Mensagem de Ricardo. Tudo pronto. O advogado espera com os documentos. Nas últimas semanas, eles se comunicavam principalmente por advogados e assistentes. Ricardo cuidara de cada detalhe. Do acordo pré-nupcial, a conta bancária para onde 5 milhões de reais foram transferidos. O dinheiro era real, o contrato era real, mas o casamento seria real. A cerimônia aconteceu em uma sala discreta do cartório em São Paulo. As testemunhas eram o advogado de Ricardo e sua assistente Marta. Ana Beatriz não convidara ninguém, como explicaria à avó que se casava com um homem por causa do dinheiro, não dele. Ricardo estava junto ao altar em um terno perfeitamente ajustado, observando sua entrada com expressão indecifrável. Quando ela se posicionou ao seu lado, ele sussurrou: "Última chance de mudar de ideia." "Para nós dois", respondeu ela baixinho. A cerimônia foi curta e oficial. Quando o oficial pediu que trocassem alianças, Ana Beatriz sentiu as mãos de Ricardo tremerem levemente. Havia algo inesperado naquele gesto, como se nem ele estivesse preparado para o peso daquele momento. "Eu os declaro marido e mulher." E assim Ana Beatriz Santos tornou-se Ana Beatriz Almeida. Limusine os levou ao apartamento de Ricardo na Avenida Paulista. Durante o trajeto, sentaram em silêncio, cada um imerso em seus pensamentos. Ana Beatriz olhava pela janela, as ruas de São Paulo passando, questionando se cometera o maior erro de sua vida. O apartamento era como saído de uma revista de decoração. Tudo elegante, caro, mas sem alma. Grandes janelas davam para a panorâmica da cidade, e cada objeto parecia escolhido por um decorador, não por alguém que ali morava. "Este será seu quarto", disse Ricardo, abrindo a porta de um amplo dormitório. "Você tem banheiro e closet próprios. Meu quarto fica no fim do corredor." Ana Beatriz olhou ao redor do cômodo. Era bonito, mas estéril, como um quarto de hotel. "Onde posso colocar o piano?" Ricardo a olhou surpreso. "Piano? Eu preciso tocar. Não é capricho, é necessidade." Pela primeira vez desde o casamento, ele viu em seus olhos algo além de obediência educada. Viu determinação. Na sala há espaço. "Amanhã mesmo encomendo um piano. Quero o meu velho piano. Aquele que tenho no quarto em Taubaté está em mau estado. Era o piano da minha mãe, a única coisa que me restou dela." Ricardo assentiu. Em sua voz havia algo que o impedia de discutir. "Tudo bem, eu organizo o transporte." Naquela noite, jantaram em silêncio. Ricardo pedira delivery de um dos melhores restaurantes de São Paulo, mas Ana Beatriz mal tocou na comida. "Tudo tinha gosto de papelão. Amanhã te mostro a cidade", disse por fim Ricardo. "E apresento a algumas pessoas." Nos nossos círculos, boatos sobre casamentos inesperados se espalham rápido. Que história vamos contar? Que nos conhecemos na gala beneficente. E foi amor à primeira vista. Ana Beatriz quase engasgou com o vinho. "Ninguém vai acreditar." "Vão acreditar se formos convincentes. E como ser convincentes fingindo amor?" Ricardo largou os talheres e a olhou atentamente. "Pelos próximos 2 anos, vamos ter que atuar para o mundo. Quanto melhor atuarmos, menos perguntas teremos." "Atuar", repetiu Ana Beatriz com amargura. "Toda a minha vida virou uma peça de teatro. Toda vida é uma peça. A diferença é se temos controle sobre o roteiro."
Naquela noite, Ana Beatriz deitou em uma cama estranha, em uma casa estranha, sendo esposa de um homem estranho. Do outro lado da parede ouvia sons. Ricardo claramente não conseguia dormir. Andava pelo quarto. E às vezes vinham ruídos de gavetas abrindo ou livros sendo tirados da prateleira. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu melodias suaves vindas da sala. Não era piano. Soava como música de celular ou computador. Chopin, o mesmo noturno que tocara na gala. Curioso se era coincidência ou se Ricardo ouvia de propósito. Ela se levantou e foi até a porta. O corredor estava escuro, mas da sala vazava uma luz fraca. Ela se aproximou na ponta dos pés e espiou pela porta entreaberta. Ricardo estava na poltrona de costas para ela, olhando pela janela para a panorâmica noturna de São Paulo. Na mão, um copo de uísque e dos alto-falantes saía a melodia melancólica. Pela primeira vez, ele parecia humano, não um empresário. Pela primeira vez, parecia solitário. Ana Beatriz quis recuar, mas uma tábua do assoalho rangeu sob seu pé. Ricardo se virou bruscamente. Não conseguia dormir? Desculpe, ouvi a música. É a mesma melodia que você tocou na primeira noite. Ana Beatriz entrou na sala. Na penumbra ele parecia completamente diferente, menos controlado, mais humano. Por que o senhor a ouve? Porque me lembra que às vezes a verdade é mais bonita que a mentira. Por um momento, se olharam em silêncio. Pela primeira vez desde o casamento, algo além da cortesia formal surgiu entre eles. O que isso quer dizer? Perguntou ela baixinho. Que quando você tocou naquela noite, não foi por dinheiro nem por fama. Você tocou porque precisava. Era verdade. E isso? Ela apontou para o apartamento luxuoso. Isso é mentira? Ricardo virou-se de volta para a janela. Isso é necessidade. Um mês após o casamento, a vida de Ana Beatriz ganhou um ritmo surreal. Os dias se enchiam de compromissos sociais, para os quais Ricardo a levava como a amada esposa. Às noites, sentava-se ao seu velho piano, que de fato fora transportado para a sala do apartamento, e tocava, enquanto ele trabalhava em seu escritório. Gradualmente, aprenderam a conviver. Ricardo acordava às 6 da manhã, tomava café lendo relatórios financeiros e saía para o escritório. Ana Beatriz acordava 1 hora depois. Tomava café sozinha e passava as tardes visitando a avó em Taubaté ou passeando por São Paulo. À noite, jantavam juntos conversando sobre o tempo, o trabalho dele ou as visitas dela à avó. Educadamente, corteses, como dois desconhecidos dividindo espaço. Mas algo começou a mudar. Começou com gestos pequenos. Certa manhã, Ana Beatriz encontrou na mesa junto ao piano uma xícara de chá quente e um chocolatinho. Não havia bilhete, mas ela sabia que era de Ricardo. No dia seguinte, deixou para ele no escritório um termos de sopa que cozinhara ela mesma. Notara que ele frequentemente esquecia de comer quando se perdia no trabalho. As conversas no jantar se alongaram. Ricardo começou a perguntar sobre sua infância, os pais, como descobrira o amor pela música. Ana Beatriz descobriu que ele ouvia com uma atenção rara. Mamãe me ensinou a tocar quando eu tinha 6 anos, contou certa noite. Ela disse que a música é uma linguagem que todo mundo entende, não importa de onde venha. Mulher sábia. Era. Morreu quando eu tinha 16. Papai, 1 ano depois. Achava que não sobreviveria sem ela. Ricardo largou os talheres. Desculpe. Não sabia. Por isso amo tanto vovó. É a única família que me sobrou. Como ela está? Melhor. Esses novos remédios que o médico particular receitou é um milagre. Graças ao Senhor ela pôde voltar para casa. Ricardo assentiu. Não contara a Ana Beatriz, mas toda semana ligava para o médico de vovó Rosa, certificando-se de que ela tinha tudo de que precisava. Me conte sobre sua família, pediu Ana Beatriz. Por um momento, uma sombra cruzou o rosto de Ricardo. Não tenho família. Todo mundo tem alguma família. Pais, irmãos. Meu pai me deixou no orfanato quando eu tinha 8 anos. Da mãe não me lembro.
Ana Beatriz sentiu uma pontada de pena. Agora entendia sua obsessão por controle, sua relutância em laços emocionais. Sinto muito. Foi há muito tempo. Ricardo se levantou da mesa. Preciso trabalhar mais um pouco. Mas naquela noite ele não foi para o escritório. Sentou-se na sala, ouvindo Ana Beatriz tocar. Ela escolheu algo delicado, Clair de Lune, de Debussy. A melodia preencheu o espaço entre eles, como uma ponte que nenhum dos dois ousava nomear. Na sexta à noite, Ricardo voltou para casa mais cedo que o usual. Encontrou Ana Beatriz na cozinha, tentando fazer pão de queijo pela receita da avó. É mais difícil do que eu pensava, admitiu ela, mostrando as formas tortas. Vovó fazia com tanta facilidade. Posso pedir jantar em um restaurante? Não, quero aprender. É tradição de família. Ricardo a observou por um momento, depois se aproximou. Posso ajudar? Ana Beatriz o olhou surpresa. Era a primeira vez que ele sugeria uma atividade conjunta que não fosse obrigatória. O senhor sabe cozinhar. Aprendi o básico no orfanato. Necessidade. Na hora seguinte, ficaram lado a lado no balcão fazendo pão de queijo. Ricardo se mostrou surpreendentemente hábil e os dele saíam mais uniformes que os dela. Quando ela roçou acidentalmente seu braço, passando massa para a mão dele, os dois congelaram por um instante. Desculpe, sussurrou ela. Não precisa. Seus olhos se encontraram e pela primeira vez, Ana Beatriz viu em seu olhar algo além de cortesia. Havia fome, não física, mas emocional. Fome de proximidade, de que ele se privara por anos. O momento foi interrompido pelo toque do celular. Ricardo atendeu e seu rosto endureceu imediatamente. O que houve? Perguntou Ana Beatriz. Helena Rodrigues, minha ex-sócia nos negócios. Voltou de Londres e quer se encontrar. Ex-namorada. Ricardo hesitou. Algo assim. Foi há muito tempo. Por que isso te incomoda? Porque Helena não faz nada sem motivo. E o retorno dela bem agora não pode ser coincidência. No dia seguinte, Ana Beatriz viu Helena Rodrigues pela primeira vez. Mulher elegante e confiante na meia-idade, vestida em um tailleur que custava mais que o salário mensal de Ana Beatriz antes do casamento. Veio para o jantar, oficialmente para conhecer a nova esposa de Ricardo. Ricardo disse que se conheceram na gala beneficente, disse Helena, sentando-se na sala com uma taça de vinho. Romântico? Sim, respondeu Ana Beatriz, se sentindo desconfortável sob o olhar penetrante da mulher mais velha. E quanto tempo se conheciam antes do casamento? Helena, interrompeu Ricardo em tom de advertência, pergunto por curiosidade. É natural que eu queira conhecer a mulher que roubou o coração do meu velho amigo. Na palavra roubou, havia algo malicioso. Ana Beatriz sentiu que aquela mulher não viera para se enturmar. O amor não conhece prazos, disse ela diplomaticamente. Claro, Ricardo sempre foi impulsivo quando se tratava de coisas que queria possuir. Coisas, repetiu Ana Beatriz. Desculpe, pessoas, especialmente pessoas bonitas e talentosas. O jantar transcorreu tenso. Helena contava sobre projetos conjuntos com Ricardo, sobre os tempos em que foram um casal, sobre planos que tiveram. Cada palavra era como uma picada, lembrete de que Ana Beatriz não conhecia o verdadeiro Ricardo. Só a versão dele criada para o contrato. Após a saída de Helena, Ana Beatriz e Ricardo arrumavam a cozinha em silêncio. Por fim, Ana Beatriz não aguentou. Por que vocês se separaram? É complicado. Tudo na sua vida é complicado. Ricardo se virou para ela. Pela primeira vez, ela se dirigira a ele diretamente, sem o cerimonial de senhor. Ela queria mais do que eu podia dar. E o que você podia dar? Sucesso, estabilidade, futuro. E o que ela queria? Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. Amor. Naquela noite, Ana Beatriz demorou a dormir. Pela primeira vez desde o casamento, pensou no que aconteceria quando o contrato expirasse.
Poderia simplesmente ir embora, deixando para trás aquele homem complicado que começava a lhe agradar, apesar de todas as barreiras que ele mesmo erguera entre eles. E mais importante, ela quereria ir embora? Ana Beatriz descobriu que estava grávida durante uma consulta de rotina no 3º mês de casamento. Sentada no consultório, olhando para os resultados que confirmavam o que já suspeitava. As náuseas que atribuíra ao estresse, o cansaço, as mudanças sutis no corpo, tudo de repente fazia sentido. O médico sorriu calorosamente. Parabéns, senhora Almeida. Tudo parece ótimo. Pelos meus cálculos, você está na 8ª semana. 8ª, repetiu Ana Beatriz mecanicamente. É uma gravidez planejada? Planejada. Como chamar de planejada uma gravidez que fazia parte de um contrato comercial? Sim, respondeu por fim. Ótimo, marque um ultrassom em 2 semanas. Vamos poder ouvir os batimentos cardíacos. No caminho de volta ao apartamento, Ana Beatriz sentou no táxi, segurando uma cópia dos resultados na mão. Não era mais teoria nem plano. Em seu corpo crescia o filho de Ricardo, o filho deles. Pela primeira vez desde o casamento, sentiu que o contrato se tornara algo real e irreversível. Ricardo estava no escritório quando ela chegou. Pelas portas abertas, via-o à mesa, absorto em uma ligação em inglês. Falava de fusões, milhões de reais, prazos. Seu mundo girava em torno de números e transações. E ela ia lhe anunciar que em 7 meses ele seria pai. Sentou-se na sala e esperou que ele terminasse a conversa. Quando por fim saiu do escritório, viu-a no sofá com os papéis na mão. Como foi a consulta? Perguntou rotineiramente. Preciso te contar uma coisa. Algo em sua voz o fez se aproximar. Sentou-se na poltrona em frente, observando seu rosto. Estou grávida. Ricardo congelou. Por um momento, seu rosto não expressou emoção alguma, como se processasse a informação como dados em um computador. Você tem certeza? Sim, 8ª semana. Isso é bom, disse por fim. Está de acordo com o plano. Ana Beatriz sentiu uma pontada de decepção. Era isso que esperava? A alegria? Abraços? Algo que sugerisse que era mais que cumprimento de contrato? Sim, de acordo com o plano. Ricardo se levantou e foi até a janela. Por um longo momento, ficou de costas para ela, olhando a cidade. Você está bem? Precisa de algo? Não, estou saudável. Vou encontrar o melhor ginecologista de São Paulo. Você terá o melhor atendimento médico. Ricardo. Ele se virou. Sim? Você está feliz? A pergunta pairou entre eles como uma bomba relógio. Ricardo a olhou por um momento e em seus olhos lutavam várias emoções. Não sei, admitiu por fim. É uma sensação estranha. Planejei esse momento a vida toda e agora que aconteceu, e agora? Agora tenho medo de não saber ser pai. Era a primeira confissão tão sincera que ouvia dele. Ana Beatriz se levantou e se aproximou. Ninguém sabe ser pai de cara. Todo mundo aprende. Eu não tive exemplos. Não sei como se faz. E eu não sei como ser mãe de uma criança concebida como parte de um acordo. Olharam-se pela primeira vez, plenamente conscientes do absurdo de sua situação. O que fazemos agora? Me perguntou Ana Beatriz. Fazemos o melhor que pudermos. 2 semanas depois, sentavam juntos no consultório, esperando o primeiro ultrassom. Ana Beatriz deitava na maca, e o gel na barriga era frio e incômodo. Ricardo sentava na cadeira ao lado, seu rosto tenso de concentração. Olhem para a tela, disse o médico, movendo o transdutor sobre a barriga de Ana Beatriz. Na imagem preto e branco, surgiu um pequeno ponto pulsante. Aqui está o batimento cardíaco, muito forte e regular. Ana Beatriz ouviu a voz de Ricardo. São 2 pontos. O médico olhou a tela com mais atenção, depois sorriu amplamente. O senhor tem razão. Parabéns, são gêmeos. O mundo de Ana Beatriz balançou. Gêmeos. Não uma criança, mas 2. O contrato falava de um herdeiro e ela carregava 2. Olhou para Ricardo.
Seu rosto estava pálido como a parede, e em seus olhos misturava-se pânico e fascínio. Gêmeos, repetiu ele baixinho. É um problema? Perguntou Ana Beatriz ao saírem da clínica. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei. No contrato estava escrito sobre uma criança. Isso não são ações de empresa, Ricardo. São nossos filhos. Nossos, repetiu ele. Pela primeira vez, ela usara aquela palavra. Sim, nossos. Naquela noite, Ricardo se trancou no escritório e não saiu para o jantar. Ana Beatriz o ouvia falando ao telefone com o advogado. Depois veio um longo silêncio. Por volta das 10, ouviu sons de piano. Foi até a sala e viu Ricardo sentado ao instrumento dela. Tocava inseguro, com um dedo só, uma melodia simples que memorizara do primeiro encontro deles. Não sei tocar, disse ele, sem se virar, mas está tentando. Pensei no que você disse sobre a música ser uma linguagem que todos entendem. Ana Beatriz sentou ao lado dele no banquinho. Seus ombros se tocaram. Quer aprender? Quero entender. Quero entender você. E quero que nossos filhos tenham um pai que saiba fazer mais que só ganhar dinheiro. Era a confissão mais pessoal que ouvira dele. Ana Beatriz colocou suas mãos sobre as dele nas teclas. Me mostra, pediu ela. Na hora seguinte, ensinou-lhe acordes básicos. Seus dedos eram rígidos, não acostumados à delicadeza que as teclas exigiam. Mas ele era paciente e focado, como se aprender piano fosse tão importante quanto gerir a empresa. Por que você faz isso? Perguntou ele por fim. O quê? Você é paciente, gentil, poderia me odiar pelo que te obriguei a fazer. Ana Beatriz pensou na pergunta. Porque acho que sob essa máscara de empresário frio, há um homem que precisa de alguém que o ensine a viver, não só a sobreviver. Ricardo se virou para ela. Na penumbra da sala, seus olhos brilhavam. E você consegue ensinar isso? Posso tentar. Se você permitir. Pela primeira vez desde o casamento, Ricardo tocou seu rosto. Sua mão era quente e tremia levemente. Ana Beatriz. Sim? Não sei o que está acontecendo comigo. Não era o plano. As melhores coisas da vida raramente são planejadas. E então, após 3 meses de casamento por contrato, Ricardo beijou sua esposa. Não foi um beijo de paixão, mas de algo muito mais profundo. Esperança de que talvez ainda não fosse tarde para sentimentos verdadeiros. Nas semanas seguintes, algo fundamental mudou entre eles. O beijo ao piano abriu portas que nenhum dos dois sabia como fechar. Ricardo começou a voltar mais cedo para casa, frequentemente trazendo pequenos presentes, livros sobre música, chás que Ana Beatriz gostava, às vezes só uma flor comprada de um vendedor ambulante. Ana Beatriz começou a cozinhar para os dois, apesar de Ricardo repetir que podia pedir delivery de restaurante. As aulas noturnas de piano viraram ritual deles. Ricardo não era aluno talentoso, mas sua determinação em aprender lembrava Ana Beatriz da força de caráter que o permitira construir um império. Minha mão é grande demais, reclamou certa noite, tentando uma melodia simples. Você tem mãos bonitas, disse Ana Beatriz sem pensar nas palavras. Bonitas? Fortes, seguras, mãos que sabem construir algo duradouro. Era o primeiro elogio que lhe fazia desde o casamento. Ricardo sentiu um calor estranho se espalhando pelo peito. Mas quanto mais se aproximavam, mais perguntas se acumulavam entre eles. O contrato jazia no cofre de Ricardo como uma bomba-relógio. O que aconteceria após o nascimento dos gêmeos? Seu aproximamento era real ou só efeito de hormônios da gravidez e proximidade diária? A resposta veio de um jeito que não esperavam. Era uma tarde de quarta, quando Ana Beatriz voltou de uma visita à avó. Vovó Rosa parecia melhor que o usual e os novos remédios controlavam sua dor. Ana Beatriz se sentia feliz ao entrar no apartamento. Ricardo? Chamou. Cheguei. Silêncio. Estranho, pois o carro dele estava no prédio. Foi até o escritório, mas estava vazio.
Enfim, o encontrou no quarto, sentado na cama com o celular na mão. Seu rosto estava pálido e nos olhos estampava-se choque. O que aconteceu? Ricardo ergueu os olhos para ela, como se só então percebesse que voltara. Meu médico. Os resultados dos exames e... Meu estado está piorando mais rápido do que pensávamos. Talvez 1 ano, no máximo 2, se eu não fizer um tratamento radical. Ana Beatriz sentiu como se levasse um soco no estômago. Que tratamento? Cirurgia transplante, mas sem garantias. E mesmo se der certo, precisarei de meses para me recuperar. Ana Beatriz sentou ao lado dele. Sua barriga de gravidez já era visivelmente proeminente e dentro dela se moviam seus filhos. O que isso significa para nós? Preciso atualizar o contrato. Se algo acontecer comigo, quero ter certeza de que você e as crianças estarão protegidas. Contrato, repetiu Ana Beatriz com amargura. De novo o contrato. Não é assim. Então como é? Ricardo se levantou e foi até a janela. São Paulo se estendia à sua frente, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Estou com medo, admitiu baixinho. Medo de quê? Da morte. De deixá-los sozinhos. De não conseguir ver nossos filhos crescerem. Nossos filhos. Ana Beatriz repetiu as palavras. Você já não pensa neles como herdeiros? Não, agora penso neles como o quê? Como a coisa mais importante que me aconteceu na vida. Ana Beatriz se aproximou dele. Sua mão pousou em seu ombro. E eu? Como pensa em mim? Ricardo se virou para ela. Em seus olhos havia a verdade que ambos temiam. Penso em você como a mulher que eu amei, apesar de todos os planos para não fazer isso. As palavras pairaram entre eles como uma confissão de fé. Ana Beatriz sentiu lágrimas subindo aos olhos. Ricardo, eu sei que não fazia parte do acordo. Sei que você tem direito de ficar comigo só esses 2 anos e ir embora. Mas se houver alguma chance de que... Ele não terminou porque Ana Beatriz o beijou. Aquele beijo era diferente do primeiro, cheio de desespero, esperança e amor que ambos tentavam esconder por meses. Eu também te amo, sussurrou ela ao se afastar. E isso me assusta. Por quê? Porque começou com uma mentira. Porque não sei se o que sinto é real ou só resultado de estar grávida dos seus filhos e morar na sua casa. E como podemos descobrir? Ana Beatriz pensou. Talvez devamos nos separar por um tempo. Vemos se o que há entre nós sobrevive à distância. Não. Ricardo pegou suas mãos. Não posso te perder. Não agora, mas se isso tem que ser real, vai ser real, prometo. Naquela noite, Ricardo foi ao seu advogado. Quando voltou tarde da noite, trazia um novo documento. O que é isso? Perguntou Ana Beatriz. Novo contrato. Ou melhor, anulação do antigo. Ana Beatriz pegou os papéis e começou a ler. Quanto mais lia, mais seus olhos se arregalavam. Isso é, um testamento e transferência de todos os direitos para você. Se algo me acontecer, tudo será seu. Sem condições. Sem limites de tempo. Você poderá criar nossos filhos como achar melhor. Mas por quê? Porque não quero mais controlar esse relacionamento. Quero confiar nele. Ana Beatriz o olhou com incredulidade. E se eu te deixar? Se eu pegar o dinheiro e for embora? Isso significaria que me enganei quanto a você. E prefiro me enganar, confiando do que ter razão sem confiar. Naquela noite, deitaram juntos na mesma cama pela primeira vez desde o casamento. Não como marido e mulher de contrato, mas como 2 pessoas que se amaram apesar de todas as barreiras que eles mesmos criaram. Mas enquanto Ana Beatriz adormecia nos braços de Ricardo, não sabia que o dia seguinte traria um teste que verificaria se seu amor recém-nascido era forte o suficiente para sobreviver a uma crise real. No cofre ainda jazia o antigo contrato, mas agora era só um lembrete de como começar a sua história. A vida verdadeira só começava. Amanhã trouxe uma ligação que mudou tudo. Ana Beatriz acordava devagar nos braços de Ricardo, sentindo-se pela primeira vez em meses verdadeiramente feliz quando o celular dele tocou.
Ricardo pegou o telefone sem abrir os olhos. Almeida. Ana Beatriz viu seu rosto mudar de sonolento para concentrado, depois para frio como gelo. Entendi. Quando? Ele ouviu por um longo tempo e Ana Beatriz sentiu seu corpo se tensionar ao lado dela. Tudo bem. Chego lá em 1 hora. Após desligar, ficou longo tempo em silêncio, olhando para o teto. O que aconteceu? Perguntou Ana Beatriz. Helena deu uma entrevista para um programa matinal na TV sobre nosso casamento. Ana Beatriz sentiu o estômago revirar. O que ela disse? Que nosso relacionamento é um acordo de negócios. Que eu te pago para ter um filho. O mundo de Ana Beatriz balançou. Era verdade, mas verdade do passado, não do presente. Mas como explicar isso aos meios de comunicação? Como ela sabe disso? Alguém deve ter contado. E as únicas pessoas que conheciam os detalhes do contrato somos nós, o advogado e quem? Marta, minha assistente. Ricardo sentou na cama, passando as mãos pelo rosto. Helena sempre foi implacável, mas isso... O que fazemos agora? Preciso ir para a empresa. Controle de danos. Provavelmente perco alguns contratos, mas isso se resolve. E eu? E nós? Ricardo se virou para ela. Em seus olhos havia aquela frieza antiga que quase desaparecera nas últimas semanas. Você fica em casa. Não fala com jornalistas. Não atende chamadas de números desconhecidos. Mas, Ricardo... Ana Beatriz, por favor, deixe que eu resolvo. Quando Ricardo saiu, Ana Beatriz ligou a TV. Helena Rodrigues estava no estúdio, elegante e confiante, respondendo às perguntas da apresentadora. A senhora conhece pessoalmente a senhora Almeida? Perguntava a jornalista. Eu a encontrei. É uma moça simpática e jovem. Mas o casamento deles não é a história de amor que tentam vender. O que a senhora quer dizer? Ricardo Almeida é meu ex-parceiro, tanto nos negócios quanto na vida. Conheço os métodos dele. Ele não se casa por amor. Ele faz transações. A senhora sugiro que essa jovem aceitou ter um filho dele em troca de segurança financeira. Pode ser legal, mas é ético. Ana Beatriz desligou a TV sentindo náuseas. Seu celular começou a tocar sem parar. Números desconhecidos, jornalistas, pessoas querendo sua versão dos fatos. Às 3 da tarde, tocou Vovó Rosa. Ana, é verdade? O que estão dizendo na TV? Ana Beatriz fechou os olhos. Como explicar à avó toda a complexidade de sua situação? É complicado, vovó. Você se casou com ele por dinheiro? Longo silêncio. No começo, sim. Mas agora... Ai, minha filha... Na voz da avó havia tristeza infinita. O que eu fiz com você? Você não fez nada de errado. Foi minha decisão. Decisão tomada no desespero. Porque não tinha dinheiro para meu tratamento. Vovó, não... Vem me ver. Precisamos conversar. Ana Beatriz foi para Taubaté no último ônibus. Ao chegar à casa da avó, encontrou 2 jornalistas esperando no portão. Conseguiu entrar pela porta dos fundos. Vovó Rosa parecia mais velha que o usual. Sentaram na pequena cozinha tomando chá, enquanto lá fora nuvens de tempestade se acumulavam. Me conte tudo, pediu a avó. E Ana Beatriz contou. Sobre o desespero que a levou a aceitar a proposta de Ricardo, sobre o contrato de 2 anos, sobre como gradualmente conhecera o homem por trás da máscara de empresário, sobre os sentimentos que cresceram entre eles, sobre a confissão de amor na véspera. Você o ama? Perguntou a avó quando Ana Beatriz terminou. Sim, eu o amo, vovó. E sei que parece absurdo, mas... O amor muitas vezes soa absurdo para quem está de fora. E o que eu faço agora? Todo o país acha que sou uma mulher que se vendeu por dinheiro. E não foi assim? Ana Beatriz olhou para a avó com lágrimas nos olhos. No começo, sim. Mas agora é real. O que sinto por ele, o que ele sente por mim, é real. A passado importa se o futuro pode ser diferente, mas as pessoas não vão acreditar. E Ricardo... Vi ele esta manhã se fechando. Talvez ache que o escândalo é preço alto demais por um relacionamento comigo. A avó pegou sua mão nas suas. Escute, Ana. Se esse homem te ama de verdade, ele vai encontrar um jeito de provar.
E se não, significa que nunca te amou. E se o escândalo destruir os negócios dele? Negócios se refazem, mas dá para refazer um amor que se abandona por medo? Quando Ana Beatriz voltou a São Paulo tarde da noite, o apartamento estava escuro. Ricardo não estava. Na mesa da cozinha, um bilhete. Fico no hotel hoje. Preciso pensar. R. Era a mensagem mais curta que recebera dele desde o casamento. E a mais dolorosa. Naquela noite, Ana Beatriz sentou ao piano, tocando melodias tristes que compunha ela mesma. A música era a única coisa capaz de expressar a dor que sentia no coração. Talvez a avó tivesse razão. Talvez fosse um teste. Se Ricardo lutaria por seu amor ou deixaria o medo do escândalo destruí-lo. Pela janela caía a chuva e São Paulo parecia uma cidade fantasma. Ana Beatriz pôs a mão na barriga, onde cresciam seus filhos. Não se preocupem, sussurrou para eles. Vai dar certo de algum jeito. Tem que dar. Mas no fundo do coração, sentia que o período mais feliz de sua vida acabara. Agora começava o tempo de provação, que testaria se amor que pensavam ter encontrado era real ou só uma bela ilusão. O celular na mesinha tocava sem parar, mas Ana Beatriz não atendia. O mundo queria ouvir sua versão, mas ela mesma não tinha certeza de qual deveria ser. Era uma história de amor que vencia todos os obstáculos? Ou de uma mulher que se vendeu por dinheiro? Ou talvez de duas pessoas que tentaram enganar o destino, mas foram enganadas por ele? A resposta ela soube no dia seguinte, ao ligar à TV e ver Ricardo em uma coletiva de imprensa. A coletiva aconteceu na sede principal dos Almeida Hotéis em São Paulo. Ana Beatriz sentava diante da TV, sentindo o coração bater forte no peito. Ricardo estava no púlpito, vestido em seu melhor terno, cercado por uma multidão de jornalistas com câmeras e gravadores. Parecia o homem que conhecera no primeiro encontro, frio, controlado, sem emoções. Nada restava do calor que vira em seus olhos nas últimas semanas. Obrigado por virem, começou Ricardo. Quero me referir às reportagens sobre meu casamento. Ana Beatriz apertou as mãos nos braços da poltrona. É verdade que seu relacionamento com a esposa começou de forma não convencional. É verdade também que considerei várias formas de parceria que garantissem o futuro da minha empresa. Cada palavra era como uma facada. Parceria, forma não convencional. Não amor, não casamento, não família. Isso significa que seu casamento é um acordo de negócios? Gritou um jornalista. Ricardo hesitou por um momento. Na hesitação, Ana Beatriz viu a luta. Diria a verdade ou protegeria seus negócios? Minha vida privada não deve interferir nas operações da minha empresa, respondeu diplomaticamente. Por favor, respeitem a privacidade minha e da minha esposa. Mas o senhor pode negar as acusações da senhora Rodrigues? Outra hesitação, mais longa dessa vez. Não comentarei acusações de alguém que tem rixas pessoais com a minha empresa. Não era negação, era evasiva e todos na sala sabiam. Onde está sua esposa? Por que ela não se manifesta? Minha esposa está em gravidez avançada e precisa de tranquilidade. Ela não dará entrevistas. Ana Beatriz desligou a TV. Não aguentava ouvir mais. Ricardo não negara as acusações. Não defendera seu amor. Não dissera nada sobre como haviam mudado nos últimos meses. O telefone tocou. Atendeu sem olhar o número. Ana Beatriz? Aqui é Marta, assistente do senhor Almeida. Falo. O senhor Almeida pede que a senhora não saia do apartamento. A imprensa está rondando o prédio. Onde ele está? No escritório. Tem reuniões até tarde. Diga a ele. Ana Beatriz hesitou. Nada, não diga nada. Após desligar, Ana Beatriz sentou ao piano. Mas pela primeira vez em anos não conseguia tocar. Seus dedos tremiam e na cabeça reinava o caos. Os últimos meses eram só outra fase do contrato? Ricardo lhe dizia o que queria ouvir para manter a paz até o nascimento das crianças. À noite tocou Vovó Rosa. Eu vi na TV como você está, querida. Não sei, vovó. Achava que ele me amava, mas quando veio a prova,
Talvez ele tenha medo. De quê? Do mesmo que você. Que o que há entre vocês não resista ao teste verdadeiro. Mas se me ama, deveria lutar. E você luta. A pergunta surpreendeu Ana Beatriz. O que quer dizer? Você fica em casa esperando que ele decida por vocês dois. Isso não é luta, é rendição. Mas o que posso fazer? Pode mostrar ao mundo quem você é de verdade. Pode contar sua versão da história. Ele pediu que eu não falasse com a imprensa. E desde quando você deixa ele decidir o que você diz? Naquela noite, Ana Beatriz não dormiu. Andou pelo apartamento, pensando nas palavras da avó. Às 10, Ricardo voltou parecendo cansado e mais velho que o usual. Oi, disse baixinho. Oi. Ficaram frente a frente na sala como dois estranhos. Desculpe pelo hoje. Pela coletiva. Por que especificamente? Por não negar as acusações? Ou por chamar nosso casamento de parceria? Ana Beatriz, não. Agora é minha vez. Sua voz era calma, mas firme. Nos últimos meses, pensei que você havia mudado. Que aprendera a amar. Mas hoje vi que na primeira dificuldade, você voltou a ser quem sempre foi. Um homem que foge das emoções. Não é assim. Estou tentando nos proteger. Mente. Está tentando proteger seus negócios. E nós você sacrifica. Ricardo sentou na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Não sei como fazer. Nunca tive algo que valesse arriscar tudo. E agora tem? Ele ergueu os olhos para ela. Sim, tenho você. E nossos filhos. E estou apavorado de perdê-los. Então, por que age como se já os tivesse perdido? Porque não sei como agir de outro jeito. Não sei ser forte no amor. Sei ser forte só nos negócios. Ana Beatriz se aproximou e se ajoelhou diante da poltrona. Ricardo, me escute. Se quer mesmo não nos perder, pare de fugir. Confie no que há entre nós. E se não bastar? E se o escândalo destruir tudo? Então pelo menos saberemos que tentamos. Ricardo pegou suas mãos nas dele. O que você quer de mim? Quero que confie no nosso amor. Quero que fique ao meu lado e diante do mundo e diga a verdade. Toda a verdade. Sobre como começamos e sobre quem nos tornamos. E se isso destruir minha empresa? Então você constrói outra. Mas se destruir nós, você não nos reconstrói. Ricardo a olhou por um longo tempo. Em seus olhos travava-se a batalha entre medo e amor. Ana Beatriz. Sim, preciso de tempo para pensar. Não era a resposta que ela esperava. Ana Beatriz se levantou. Quanto tempo? Não sei, eu te digo. Até amanhã à noite. Ou você decide lutar por nós, ou eu decido por nós dois. O que isso significa? Significa que, se você não estiver pronto para me defender, eu me defendo. Com as crianças ou sem você. Pela primeira vez em meses, Ana Beatriz viu nos olhos de Ricardo medo verdadeiro. Não medo de perder dinheiro ou empresa, mas de perdê-la. Não me deixe, sussurrou ele. Então não me deixe você. Naquela noite, dormiram em quartos separados. Ana Beatriz deitava, olhando o teto, sentindo os filhos se mexerem em sua barriga. Amanhã tudo se resolveria. Ou Ricardo encontraria coragem para lutar por seu amor, ou ela encontraria força para viver sem ele. Uma coisa era certa, não mentiria, nem fingiria mais. Hora da verdade, qualquer que fosse. Ana Beatriz acordou ao amanhecer com dor na parte baixa da barriga. Ficou imóvel por um momento, esperando a dor passar, mas ao tentar se levantar, uma onda de náusea a forçou a deitar de novo. Algo não estava certo. Ricardo. Chamou, mas ninguém respondeu. Olhou o relógio. 6 da manhã. Provavelmente já saíra para o escritório, fugindo da conversa que ela anunciara para a noite. Outra contração a fez ranger os dentes. Algo estava errado. Pegou o celular e discou o número da médica. Doutora, aqui é Ana Beatriz Almeida. Tenho dores fortes na barriga e... Vá imediatamente para o hospital, interrompeu a médica. Não espere o marido, pegue um táxi. No caminho para o hospital, Ana Beatriz tentou ligar para Ricardo, mas o celular dele estava desligado. Marta disse que ele saíra cedo para uma reunião no Rio e voltaria à noite. No hospital, a doutora foi séria após os exames. Senhora Almeida, você tem contrações prematuros. Precisa ficar em observação. As crianças estão em risco.
Mas estou só no 6º mês. Por isso mesmo precisa ficar deitada, sem estresse, sem se levantar, pelo menos uma semana. Ana Beatriz deitava na cama do hospital, olhando pela janela para a São Paulo chuvosa. Ironia do destino. No momento em que dera a Ricardo um ultimato sobre lutar pelo relacionamento, ela se via em uma situação em que só podia deitar e esperar. Ricardo chegou à noite, pálido e apavorado. "Por que não me disse antes?" perguntou sentando ao lado da cama. Seu celular estava desligado. "E Marta disse que você foi para o Rio. Se eu soubesse, você ficaria. Ou ainda assim iria, porque é mais fácil que falar do nosso futuro." Ricardo pegou sua mão. "Desculpe, fui covarde." Foi, e ainda é. Ele a olhou surpreso com a dureza em sua voz. "Ana Beatriz." "Não, me escute com atenção, Ricardo. Estou aqui deitada porque nossos filhos estão em risco. A doutora disse que a causa principal foi o excesso de estresse nos últimos dias. E sabe qual foi a maior fonte do meu estresse? O escândalo na mídia. Não, você. Sua incapacidade de decidir se está pronto para lutar por nós." Ricardo ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. "Pensei em nós o dia todo. Na reunião, no carro, aqui a caminho do hospital. E a que conclusão chegou? À conclusão de que sou egoísta, que te amo tanto que prefiro ter você nos termos do contrato a não ter nada. Isso não é amor, é posse. Eu sei." Ele ergueu os olhos para ela. "E é por isso que decidi." O coração de Ana Beatriz acelerou. "Decidiu o quê?" "Amanhã de manhã dou outra coletiva. Vou contar tudo. A verdade inteira. Sobre o contrato, como começamos, como me apaixonei por você. Independentemente das consequências." Ana Beatriz sentiu lágrimas subindo aos olhos. "Por quê? O que mudou?" "Quando soube que você estava no hospital, que nossos filhos estavam em risco, entendi que todas as minhas empresas, todo o dinheiro, todo esse poder não valem nada se vocês não estão. E se perder tudo, então teremos uns aos outros, e nossos filhos. E começamos do zero." Pela primeira vez em dias, Ana Beatriz sentiu esperança. "Você tem certeza?" "Não, estou apavorado. Mas tenho certeza de que prefiro ter medo com você a estar seguro sem você." Naquela noite, Ricardo dormiu na cadeira ao lado da cama do hospital, segurando sua mão. De vez em quando, uma enfermeira vinha verificar se tudo estava bem, mas as contrações pararam e as crianças estavam calmas. De manhã, antes de sair para a coletiva, Ricardo a beijou ternamente. "Se depois disso tudo você ainda quiser ficar comigo, vou querer. Mas não porque você pede, só porque finalmente você está se tornando o homem de quem me apaixonei." A coletiva foi completamente diferente da anterior. Ricardo se posicionou diante dos jornalistas sem anotações preparadas, sem assistentes, sem advogados. Só ele e a verdade. "Quero contar a vocês uma história", começou. "A história de um homem que tinha medo de amar e de uma mulher que o ensinou que o amor não é fraqueza." E contou tudo. Sobre o contrato, seus medos, como Ana Beatriz, mudara sua vida. Como um acordo de negócios, se transformara em amor verdadeiro. "O senhor se arrepende do contrato?" perguntou um jornalista. "Arrependo-me de como começamos, mas não do que nos tornamos. Minha esposa me ensinou que algumas coisas valem mais que dinheiro. E mesmo se após essa confissão eu perder tudo o que construí, ainda serei o homem mais feliz do mundo, porque terei ela." "E se a sociedade não os aceitar?" Ricardo sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que Ana Beatriz via em seu rosto em uma coletiva. "Será perda deles, porque não conhecerão a mulher mais maravilhosa do mundo e não verão como o amor verdadeiro pode mudar um homem." Enquanto Ana Beatriz assistia à coletiva no hospital, chorava, mas eram lágrimas de felicidade. Finalmente via o homem que amava, não o empresário frio, mas o homem com coragem de arriscar tudo pelo amor. O telefone tocou.
Era a vovó Rosa. Eu vi na TV, seu marido finalmente cresceu para você. Sim, vovó, cresceu. E você vai perdoar ele por demorar tanto? Ana Beatriz olhou para a tela, onde Ricardo respondia às perguntas com dignidade e sinceridade. Sim, perdoo, porque às vezes leva tempo para entender o que realmente importa. Quando Ricardo voltou ao hospital após a coletiva, Ana Beatriz viu em seus olhos a paz que não havia há meses. Como se sente? Perguntou ela. Como um homem que finalmente parou de fugir de si mesmo. E pela primeira vez desde o escândalo, Ana Beatriz acreditou que tudo se ajeitaria. Uma semana após a coletiva, Ana Beatriz voltou para a casa do hospital. O mundo lá fora parecia diferente. A imprensa parara de rondar o prédio e o telefone tocava menos. A reação da sociedade à confissão de Ricardo fora surpreendentemente positiva. As pessoas valorizaram sua sinceridade e coragem. Ricardo mudara. Acordava mais tarde, trabalhava menos, passava mais tempo com ela. Lia livros sobre paternidade, aprendia a cozinhar pratos brasileiros, continuava as aulas de piano. Como se descobrisse quem poderia ser além dos negócios. Como vão as coisas na empresa? Perguntou-lhe certa tarde, enquanto sentavam no sofá. Perdemos alguns contratos, admitiu ele. Mas ganhamos outros clientes. Parece que a autenticidade também tem valor de marketing. Não se arrepende? Arrependo-me de ter demorado tanto para falar a verdade. Ana Beatriz pôs a mão na barriga. As crianças chutavam forte, como se quisessem se lembrar da presença. Você pensa às vezes em quem éramos no começo? Penso e me alegro que não somos mais assim. E quem somos agora? Ricardo a olhou com um sorriso. Família. A palavra família se foi dita pela primeira vez sem contexto de negócios, sem planos e cálculos. Simplesmente como fato. No dia seguinte chegou uma carta. Envelope elegante com o brasão de um escritório de advocacia. Ana Beatriz sentiu inquietação ao abri-lo. Ricardo, chamou, você precisa ver isso. Ele veio correndo da cozinha, ainda com o avental sujo de farinha, tentava assar pão caseiro pela receita de vovó Rosa. O que é? Carta do advogado de Helena. Ela se desculpa pelos danos que causou e Ana Beatriz engoliu em seco. Devolve o dinheiro que recebeu pelas informações dadas à imprensa. Ricardo leu a carta 2 vezes. Não esperava isso. Na carta, ela escreve que entendeu após sua coletiva que o amor verdadeiro merece respeito, não destruição. Talvez as pessoas possam mudar mesmo. Naquela noite, vovó Rosa veio para o jantar. Era a primeira visita desde o escândalo. Ana Beatriz se preocupava como a avó reagiria a Ricardo, mas a idosa ficou mais intrigada com o virado à paulista dele. Não está ruim para um empresário, comentou ela. E provando o prato. Aprendo com as melhores, respondeu Ricardo. Sua neta me deu a receita. E o senhor já sabe tocar piano? Básico. Ana Beatriz é uma professora paciente. Vovó Rosa observou a interação deles a noite toda. Viu como Ricardo instintivamente ajudava Ana Beatriz a se levantar da cadeira. Como ouvia suas histórias sobre as crianças chutando, como seus olhos suavizavam ao olhar para ela. Sabe de uma coisa, Ricardo? Disse antes de ir embora. No começo, pensei que você era um homem que compra tudo. Agora vejo que é um homem que aprendeu a valorizar o que não se compra. E o que é isso? Amor que cresce devagar. Família que se constrói dia a dia. Momentos que não custam nada, mas são impagáveis. Uma semana depois, Ana Beatriz acordou no meio da noite com contrações fortes. Dessa vez não houve medo. As crianças estavam prontas para nascer, embora um pouco antes do previsto. No caminho para o hospital, Ricardo segurava sua mão, tentando esconder o próprio pavor. E se algo der errado? E não vai dar, respondeu Ana Beatriz com mais certeza do que sentia. Nossos filhos são guerreiros. Passaram por tudo conosco. O parto durou 12 horas. Ricardo não saiu por um momento, segurando a mão de Ana Beatriz, dando gelo, sussurrando palavras de ânimo.
Quando enfim ouviram o primeiro choro e depois o segundo, os dois choravam. Menino e menina, anunciou a parteira, saudáveis e fortes. Ricardo olhava para seus filhos, pequenas criaturas enrugadas, perfeitas, e pela primeira vez na vida entendia o que era amor incondicional. Como vamos chamá-los? Perguntou Ana Beatriz, segurando a filha no colo. Pensei nisso. Vitor e Camila. Vitor como vitória sobre todos os obstáculos. Camila como a estrela que guia para casa. Nomes lindos, para filhos lindos de uma mãe linda. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam nas incubadoras e Ana Beatriz descansava, Ricardo sentava no corredor do hospital e escrevia uma carta. Para si mesmo de um ano atrás. Para o homem que achava que tudo se podia comprar e planejar. Você se enganou, escrevia. As melhores coisas da vida vêm quando paramos de controlá-las e deixamos que simplesmente sejam. 6 meses após o nascimento dos gêmeos, a vida dos Almeida ganhou um ritmo calmo. Vitor era um menino enérgico com os olhos escuros do pai, enquanto Camila tinha a natureza delicada e cabelos claros da mãe. Ricardo se mostrou um pai surpreendentemente natural. Acordava à noite para as mamadas, trocava fraldas com precisão de empresário e à noite cantava canções de ninar para as crianças que aprendera com Ana Beatriz. Moravam agora em uma casa nos subúrbios de São Paulo, longe do burburinho da cidade. Ricardo vendera o apartamento no centro, dizendo que as crianças precisavam de um jardim para brincar. Na sala ficava o piano de Ana Beatriz e, ao lado dele, cadeirinhas altas para as crianças ouvirem a música da mãe. Lembra da nossa primeira noite no apartamento? Perguntou-lhe Ana Beatriz certo dia, enquanto sentavam no jardim, observando as crianças tentarem pegar borboletas. Quando ouvi você tocando Chopin, pensei então que você era pura demais para o mundo que eu conhecia. E agora? Agora sei que foi você quem purificou meu mundo. Ana Beatriz voltara a compor. Escreveu um ciclo de peças inspiradas em sua história. Das melodias tristes do contrato inicial à sinfonia alegre do amor familiar. Uma editora musical se interessou por seu trabalho, oferecendo publicação. Ricardo mudara o foco da empresa. Em vez de hotéis de luxo, começou a construir resorts para famílias com crianças. Lugares onde as pessoas pudessem criar memórias verdadeiras. Almeida Family Resorts rapidamente ganharam popularidade. As pessoas querem autenticidade, explicava ele em uma reunião da diretoria. Querem lugares onde possam ser elas mesmas. Certa tarde, chegou um visitante inesperado. Um homem na meia-idade, de cabelos grisalhos e traços familiares no rosto. Ricardo abriu a porta e congelou. "Ricardo!" disse o estranho. "Sou João, seu pai." O mundo parou por um momento. O homem que o deixara no orfanato 30 anos antes estava em sua porta. "Como me achou?" "Vi na TV, sua confissão sobre o amor. E pensei..." Sua voz falhou. "Pensei que talvez fosse hora de consertar erros do passado." Ana Beatriz, segurando Camila no colo, aproximou-se do marido. Sentia sua tensão. "Por que me abandonou?" Perguntou Ricardo. "Porque fui covarde. Sua mãe morreu. Fiquei sozinho com uma criança de 8 anos. Achei que outro cuidaria melhor. Você se enganou. Eu sei. Todo dia, nesses 30 anos, soube que me enganei." Ricardo olhou para o pai por um longo tempo. Por fim, deu um passo para trás, abrindo a porta mais. "Quer conhecer seus netos?" Foi o início de um processo lento de perdão. João visitava regularmente, ajudava no jardim, ensinava Ricardo a consertar coisas com as próprias mãos. Contava histórias da juventude para as crianças, e Ricardo, aos poucos, aprendia a ver o pai não como o homem que o abandonara, mas como alguém que errara e tentava reparar. "Você perdoa ele?" perguntou Ana Beatriz certa noite. "Estou aprendendo. Assim como você me ensinou a amar, estou aprendendo a perdoar. E é difícil? Sim. Mas olho para nossos filhos e penso que quero que cresçam em uma família onde o amor é mais forte que a dor." No verão, organizaram uma festa no jardim, aniversário de seu casamento verdadeiro,
como chamavam o dia em que pela primeira vez disseram "eu te amo". Vieram vovó Rosa, João, amigos de infância de Ana Beatriz, colegas de Ricardo que se tornaram amigos de verdade. Quando o sol se punha, Ana Beatriz tocou piano enquanto Ricardo segurava as crianças no colo. A melodia era nova, composição sobre esperança, sobre fins que podem ser começos e amor que cresce mesmo das sementes mais improváveis. É nossa história, sussurrou Ricardo. Não, respondeu Ana Beatriz. É só o começo da nossa história. 2 anos depois, em uma igrejinha em Taubaté, realizava-se o casamento verdadeiro de Ana Beatriz e Ricardo. Fora a decisão deles, queriam renovar os votos, dessa vez por amor, não por contrato. Ricardo estava no altar em um terno azul marinho simples, não em um smoking luxuoso. Ana Beatriz caminhava em um vestido costurado por uma costureira local, simples e bonito. As testemunhas eram Vitor e Camila, agora com 2 anos, que vovó Rosa segurava no colo. O pequeno Vitor tentava correr para o pai e Camila aplaudia todo mundo ao redor. Na primeira fileira sentava João, que chorava baixinho, olhando para o filho. Aceita Ana Beatriz como esposa, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe? Perguntou o padre. Aceito, respondeu Ricardo, olhando nos olhos da esposa. E prometo amá-la a cada dia mais que no anterior. Aceita Ricardo como marido. Aceito, interrompeu Ana Beatriz. E prometo ser sua melhor amiga, parceira e amor da vida. Não era a fórmula tradicional, mas o padre sorriu. O amor raramente segue convenções. Após a cerimônia, a festa toda aconteceu no jardim de casa. Ricardo preparara pessoalmente a mesa de feijoada e Ana Beatriz tocava para os convidados. A música fluía pelo jardim, misturando-se ao riso das crianças e conversas dos amigos. Lembra do que me disse na primeira noite? Perguntou Ana Beatriz, enquanto dançavam à luz de lanternas. Que aprendi a não amar. E o que diria agora? Ricardo olhou para a casa cheia de convidados, para as crianças brincando com os avós, para a esposa em seus braços. Que aprendi que o amor não é fraqueza. É a maior força que um homem pode ter. À noite, quando os convidados foram embora e as crianças dormiram, Ana Beatriz e Ricardo sentavam no jardim sob as estrelas. Na mão dela, o antigo contrato, o original, cujas cláusulas mudaram suas vidas. O que fazemos com isso? Perguntou ela. Queimamos? Tem certeza? Sim, pertence ao passado. Acenderam uma fogueira na chaminé do jardim e jogaram as folhas juntos. As chamas consumiram as palavras sobre parceria comercial, herdeiros e acordo de 2 anos. Ficaram só cinzas e memórias de como começar a sua história. Se arrepende? Perguntou Ana Beatriz. De quê? Do contrato. De como nos conhecemos. Ricardo pensou por um longo tempo. Não, porque sem aquele contrato nunca te encontraria. E sem te encontrar, nunca aprenderia quem realmente quero ser. E quem quer ser? Seu marido, o pai dos nossos filhos. Um homem que constrói família, não só empresa. Naquela noite, deitados na cama, ouvindo a respiração calma das crianças no quarto ao lado, Ana Beatriz pensou em todos os momentos que os levaram àquele lugar, no desespero que a empurrara a aceitar a proposta impossível, no empresário frio que se revelara com o coração mais quente, no contrato que se transformara no maior amor de sua vida. Ricardo? Acha que nossos filhos um dia vão perguntar como nos conhecemos? Com certeza. E o que vamos dizer? Ricardo sorriu no escuro. Vamos dizer a verdade, que às vezes os maiores tesouros estão nos lugares mais improváveis. E que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se revelar. Pela janela, as estrelas brilhavam sobre Taubaté. E na casa reinava a paz de uma família construída não em dinheiro ou contratos, mas em algo muito mais duradouro. Um amor que passou por todos os testes e saiu mais forte. Sua história começara com um contrato.
Mas terminou como o mais belo conto de fadas, com as palavras "e viveram felizes para sempre". Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Até o próximo vídeo.